Boa tarde. Está começando Conexões dessa quinta-feira, dia 18 de agosto de 2022. Eu sou Camila Maia, uma mulher branca, de olhos e cabelos escuros, na altura dos ombros. Estou vestindo uma roupa preta, de gola alta, com fone de ouvido e também sentada na redação aqui da TV UFG. Então, atrás de mim você vê alguns computadores, uma janela. E quem está comigo hoje para fazer a interpretação para Libras é o professor da Faculdade de Letras da UFG e também coordenador do Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível, Diego Barbosa. Ele é um homem branco, tem olhos e cabelos castanhos e usa uma barba cheia. Ele veste uma camisa social preta e está de frente a um fundo branco, onde faz a interpretação para Libras. Você assiste ao Conexões na TV UFG, canal 15.1 do Sinal Aberto, canal 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG. Lembrando que o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em celulares com modelo Android. Além disso, dá para acompanhar pelas redes sociais. Nós temos Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e nesses dois primeiros, no Facebook e no YouTube, o Conexões é transmitido simultaneamente à exibição na TV. E hoje o nosso tema é arquitetura e acessibilidade. Um relatório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás, que foi divulgado recentemente, apontou que nem mesmo a Secretaria Cidadã tem garantido a acessibilidade, já que os edifícios desse órgão não possuem condições plenas de acessibilidade para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Por isso, nós vamos debater a acessibilidade em espaços públicos. Para falar sobre esse assunto, nós contamos mais uma vez com a professora Maria Esther de Souza, que é arquiteta e assessora de Relações Institucionais do CAU Goiás. Olá, professora Maria Esther, muito obrigada pela sua presença, muito bom contar com a senhora aqui para falar sobre esse assunto. Oi, Camila, eu que agradeço mais uma vez a confiança de poder colaborar aqui com vocês. A senhora pode fazer uma rápida descrição física para que a gente possa saber, para quem tem baixa visão, quem é cego, possa saber quem está falando, né, com eles? Inclusive, isso é acessibilidade, né, Camila? Eu sou uma pessoa branca, tenho cabelo curto, uso óculos, estou usando uma roupa branca e eu estou num ambiente de escritório, um escritório dentro, aqui na minha casa, com armários aqui no meu cenário. Isso, né? Isso, muito obrigada, professora. Já que a senhora tocou nesse assunto, né? O que a gente tenta fazer aqui na TV UFG é garantir a acessibilidade na comunicação, né? A gente tem interpretação para Libras, a gente tem uma tentativa de autodescrição, que infelizmente não contamos ainda com a audiodescrição, né, para o público cego, e queria que a senhora falasse especificamente dentro da arquitetura, quando nós nos referimos a espaços físicos, aos ambientes, o que é acessibilidade nesses locais? A acessibilidade, promover a acessibilidade em espaços, e eu acho que a gente pode abrir, né? Públicos, privados, abertos, fechados, é você permitir que uma pessoa com alguma dificuldade de locomoção ou alguma dificuldade mesmo no trato com objetos, de ter plena capacidade de usar aquele espaço com conforto e autonomia. A palavra autonomia, eu acho que é uma palavra que explica muito. Uma pessoa tem que ser capaz de, sozinha, numa cadeira de roda, com bengala, sem enxergar, sem ouvir, sozinha, agir ou tomar uma providência num determinado espaço. Isso seria acessibilidade. Professora, a gente pode pensar em, por exemplo, rampas, elevadores, piso tátil, talvez, não sei se isso é uma acessibilidade também, informações em braille para pessoas cegas, né, de direcionamento. A senhora pode colocar mais, esmiuçar um pouquinho isso? O que a gente tem que estar avaliando num local para saber se ele tem algum nível de acessibilidade? Quando nós vamos fazer esse tipo de relatório, a gente vai observar justamente na função para a qual ele está construído. Então, a gente foi num órgão público, né? Num serviço público. Tem atendimento,
tem sanitário, dentro daquele órgão tem um arquivo, tem uma secretaria. Então, o que a gente vai observar é, se uma pessoa que está numa cadeira de rodas ou numa pessoa com algum outro tipo de diferença, eu não vou falar, não vou nem usar a palavra deficiência, eu vou usar a palavra diferença, porque a gente precisa de novo ampliar isso para a pessoa obesa, a pessoa com nanismo, né, que não só a cadeira de rodas. O que a gente vai avaliar é se essa pessoa é capaz de usar aquele ambiente com autonomia. Então, a altura do balcão na recepção é adequada para quem está sentado, né? Na sua posição natural, ela está sentada, ela não chega para ser atendida em pé, né? A pessoa que trabalha no local, isso também tem que ser considerado. Se ela trabalha no arquivo, se ela trabalha na secretaria, ela tem condição de circular por toda a secretaria com autonomia, sem ter que ser carregada ou alguma coisa nesse sentido? Se ela tiver a deficiência visual e chegar nesse local, ela terá todos os elementos que a levem a ser atendida com autonomia. Então, é tanta coisa, né, que é mais importante a gente observar. Eu acho que, às vezes, a especificidade da pessoa do que a especificidade do espaço. Quando a gente entende que a pessoa é diferente, a gente começa a imaginar outras possibilidades de desenhar esse espaço para elas. E não fica o inverso. Eu estou fazendo um espaço, desenhando um espaço para ser adaptado para elas. Quando eu, arquiteta, começo a pensar assim, essa pessoa precisa vir ao meu espaço, pensar de lá para cá, começa a melhorar o tanto de coisa que eu vou ter que ver, porque eu vou ter que ver tudo, absolutamente tudo, desde o piso até a parede, a porta, a janela, a lâmpada, a ventilação, tudo, absolutamente tudo. Bom, professora, já que a senhora tocou no assunto do prédio público referente, né? Na verdade, o prédio público foi alvo, né, dessa avaliação, que está no relatório que vocês apresentaram no CAU. Queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, né? A Secretaria Cidadã, um espaço que deveria ser aberto ao público e atender as necessidades, né, dos goianos, goianienses, que fica lá na Praça Cívica, né, professora? Como que é esse espaço, né? O que vocês perceberam que falta ainda para esse espaço ser mais acessível? Isso, e é muito especial, né? Porque é uma secretaria de atenção, né? Atenção especial a mulheres, né? O olhar sobre esses direitos humanos. O que chama mais atenção? Que eu acho que aí é bom para a gente aprender a pensar. Existe um termo chamado desenho universal, e a gente precisa aprender a usar essa ideia de desenho universal, e não só, por exemplo, a norma de acessibilidade. O que chama a atenção é que você tem na entrada do edifício, de um dos blocos, uma possibilidade de chegar por uma escada e uma possibilidade de chegar por rampa. A possibilidade de chegar por escada é a possibilidade, é a entrada principal. A rampa é secundária. A rampa, ela está sempre colocada como segunda opção e aí a porta sempre fechada. Por quê? Por que a rampa não é a entrada principal? Por que a rampa não é o elemento principal? Então, isso é uma coisa que chama atenção, né? Você tem um acesso principal por escada. O acesso principal deveria ser o universal. A pessoa que tem a deficiência e a que não tem a deficiência usariam a rampa. Agora, a pessoa que tem a deficiência não usa a escada, né? E lá dentro, uma outra situação que é complexa demais é quando você tem o sanitário e as circulações internas também pouco organizadas para uma pessoa em cadeira de rodas fazer o que a gente chama de giro total, né? Aí entra um monte de questões que eu até poderia falar, mas essas são são as duas que eu penso que chamam mais atenção: o acesso principal e os sanitários, e as condições de quem trabalha lá dentro e quem se desloca lá dentro, nem só esse da chegada, como eu já exemplifiquei, por exemplo, de balcão, essas coisas. Professor, e esse estudo vai ser feito ou já foi feito em outros órgãos públicos? É uma intenção do CAU desenvolver mesmo essa pesquisa sobre acessibilidade nesses espaços? Nós começamos a responder o Ministério Público já há alguns anos, desde 2016, 2015.
Com o estabelecimento do CAL, praticamente, do Conselho de Arquitetura, eles sentiram essa abertura. O Ministério Público, eles têm uma câmara técnica, um grupo que discute só essa questão de acessibilidade, e eles pediram um primeiro relatório numa outra situação de ação civil, que era de uma entidade particular, não era nem pública. E aí parece que caiu nas graças do Ministério Público esse gosto pelo relatório, e parece que o fato da gente fazer uma leitura completa de uma situação que é complexa e dar, né, explicar como é que está errado, onde está errado, gerou uma demanda imensa, enorme. Eles sempre pedem que a gente faça esse tipo de relatório. Alguns chamam mais atenção, como é o caso desse, que além do processo ser longo, é um órgão público de bastante visibilidade, acaba chamando a atenção de todo mundo, e a gente começa a perceber que falta de todos os lados, do lado dos arquitetos, do lado dos construtores, do lado de quem administra, uma visão maior e melhor sobre o que é o desenho universal para acessibilidade. Professora, uma dúvida que me surgiu quando a senhora citava o que foi encontrado lá no prédio da Secretaria Cidadã. Muitos órgãos ficam em prédios que foram construídos há muito tempo, momento em que ainda não se pensava tanto no desenho universal, como a senhora disse, na acessibilidade, né? Infelizmente, as pessoas com deficiência geralmente não estavam tão incluídas, né, na vida social, muitas vezes, ou dependiam de outras, né, para realizar serviços, né, ser atendido em serviços. Como fazer para adaptar esses prédios? É possível? É possível repensar a estrutura desses prédios para garantir um mínimo de acessibilidade? Sim, é possível. Esse tipo de prédio, esse especificamente, que tem, inclusive, a marca da preservação, né? Ele é tombado, ele é um prédio tombado, não é isso que o torna impossibilitado de ser adaptado, certo? Essa adaptação, ela só é complexa porque, às vezes, ela custa caro e ela demanda, assim, uma alteração desse funcionamento interno. E aí, isso no serviço público, isso é muito complexo, porque a gestão, ela fica girando, né, de 4 em 4 anos, e às vezes até menos. Você tem lugares onde essa secretaria ela é ocupada por mais de uma liderança lá, né? Eles colocam 3, 4 secretários ao longo de 4 anos, né? E não há uma ideia única, olha, nós temos que adaptar. Então, toda adaptação, ela é possível, não é uma coisa impossível, mas requer a técnica. Isso não pode ser feito porque o amigo, que é um engenheiro, que tem um colega, achou que é só derrubar ou chegar uma pia para cá. Não, precisa de desenho, precisa de especificação. E a gente tem uma dificuldade em fazer essas adaptações, que é justamente essa visão que a gente está adaptando só para quem está na cadeira de roda. Está na hora da gente começar a olhar para o obeso, a pessoa que tem nanismo, para o cego, né? Nesse caso desse prédio, tem pouquíssima situação onde uma pessoa com deficiência visual chegaria com autonomia. Então, é possível fazer reforma. Eu falo isso porque eu sou arquiteta. É possível. Também, professora, se a gente for pensar, pessoas que estão, por um momento, limitadas, né, na sua mobilidade, por exemplo, quebrou um pé. Eu passei por isso, inclusive, no campus Samambaia, há muitos anos, em que nenhum dos elevadores funcionava, tinha que andar pelo campus de pé engessado. As pessoas idosas, né, também, que muitas vezes precisam usar bengala, ou tem limitação de movimentação, né? Qualquer pessoa pode ter a mobilidade reduzida em algum momento da sua vida, né? Exatamente. Exatamente. E essa ideia do desenho universal, que você pode até fazer um programa sobre isso, é uma proposta de que a gente pare de desenhar para esse homem do Leonardo da Vinci. Você lembra do homem do Leonardo da Vinci? Ele é perfeito. Ele é homem, além disso, ele é branco, né? E ele é masculino. E ele é perfeito, ele não tem defeito nenhum. O arquiteto, o engenheiro, nós construtores, aprendemos que é para esse homem que a gente desenha, que a gente projeta. As outras pessoas diferentes, não, elas são exceção. A gente vai fazer uma adaptação. A gente tem que reaprender a projetar. A gente tem que projetar agora para todo mundo, seja de bengala, seja sem enxergar, seja obeso, né?
E, professor, existe alguma normativa, alguma legislação que exija que pelo menos os prédios públicos, né, que oferecem serviços à população, eles tenham algum nível de acessibilidade? A senhora poderia falar um pouco disso para a gente? O que é exigido do poder público em relação a atender esse desenho universal? O próprio Código de Edificações de Goiânia já tem alterações que indicam que os prédios públicos, né, os estaduais e os federais, inclusive, aqui construídos na cidade, precisam estar adaptados, e aí coloca-se lá o mínimo, um sanitário, né, uma vaga de estacionamento, isso. Toda a nossa normativa, desde o plano diretor até o Código de Edificações, já indica a obrigatoriedade, sim, dos edifícios públicos e privados. Não, essa coisa é a mesma coisa. Toda vez que você especificar, você separou um público que não é separável, né? Então, só porque ele vai no edifício público, olha, mas ele mora num edifício. Então, tem que ser o mesmo, o tratamento tem que ser o mesmo para o público, para o privado, para o espaço urbano, para o aberto, para o fechado, tem que ser o mesmo, porque a pessoa é a mesma e ela tem que circular por aí. Então, a gente tem isso já escrito nos nossos planos, sim, no plano diretor, no Código de Edificações, e a gente tem a norma de acessibilidade, que é a norma 9050, a última atualização dela é de 2020, talvez ela tenha mais atualizações aqui nos próximos anos, que dá toda a medida, centímetro por centímetro, como que a gente precisa projetar os espaços para as pessoas diferentes, com mobilidade reduzida. Bom, professora, a senhora tocou num ponto bem interessante, né? Que quem tem mobilidade reduzida, quem tem deficiência, precisa acessar todos os espaços, né? Aí me veio à cabeça a questão das calçadas aqui em Goiânia. E a todo o espaço urbano, né? Dos locais onde as pessoas têm que circular a pé, né? Principalmente quem pega o transporte coletivo, por exemplo, que precisa circular muito nesses espaços, né? Nas calçadas, enfim. A gente sabe que Goiânia é uma cidade que tem calçadas extremamente regulares, né? Qual que é a avaliação que a senhora faz desse espaço público aí, pensando, né? No espaço fora dos prédios, no espaço urbano, como é que a gente se encontra hoje aqui na capital? Olha, fazendo essa mesma leitura que a Giovana fez no relatório entregue ao Ministério Público, nós temos uma deficiência muito grande nas construções dos espaços urbanos em Goiânia. Quando a gente anda pela cidade, vê assim um rebaixo do meio-fio, uma faixa de pedestre, você vê uma botoeira, você olha e fala, nossa, tá tudo certo. Tente experimentar sentado numa cadeira de rodas. Não é legal, não tá bom. A gente fez um teste ali na região do Jardim Goiás, no dia 8 e 9, nós fizemos uma capacitação lá no Conselho de Arquitetura para arquitetos do Estado e do município, e fizemos a oficina, sentamos na cadeira de roda e realmente foi chocante como tá lá o desenho, tá rebaixado, tem o piso tátil e não funciona. Por que não funciona, Camila? Eu vou te dar aqui duas possibilidades. Primeiro, é essa ideia de que quem executa, muitas vezes ele não está combinado com quem executou o rebaixo, não está combinado com quem executou a faixa de pedestre. Você vai ver na cidade um rebaixo, uma faixa de pedestre deslocada, um pouco mais para lá, um pouco mais para cá. Isso não é difícil de você. Você vai ver inclinações de rebaixo que uma cadeira de roda tomba, se ela for subir, né? Então, isso é uma coisa. Todo mundo sai construindo tudo. Inclui a própria estrutura da gestão pública ter mais de uma secretaria intervindo no espaço urbano. Você tem uma secretaria que faz a sinalização do trânsito, tem uma secretaria que faz o plantio de árvore, poda de árvore, mexe com essas coisas. Você tem uma secretaria que faz pintura de meio-fio. E você não tem nenhuma secretaria que faz calçada. Aqui está o segundo ponto. Essa obrigação é dada ao proprietário. Na nossa visão, debate no conselho, entre nós urbanistas, a responsabilidade de fazer a calçada tem que ser do poder público. É assim que ele conseguiria padronizar, colocar um nível mínimo de padronização e tornar a calçada um elemento uniforme. Você anda em Goiânia, você tem uma calçada, um degrau, outra calçada, você tem uma rampa.
Aí você tem um que é cerâmica e o outro não é. Um é grama, outro é pedra. Não haverá solução enquanto cada lote fizer a sua calçada. A calçada é espaço público. Ela faz parte da via pública. Ela é de responsabilidade do poder público. Então, quem tem que fazer é o poder público. Essa é uma proposta nossa. Assim a gente conseguiria, talvez, porque aí você teria uma cabeça pensante e lendo a norma, dando a solução para o negócio. Agora, você tem 10 cabeças pensantes, sempre vai aparecer assim, eu acho que vai ficar melhor assim. Pronto, acabou de cometer o erro. E às vezes vai se adaptar ao recurso que tem, né? Vai fazer a calçada do jeito que consegue, com o material que consegue. Infelizmente, né, professora? Infelizmente. Muito obrigada, viu, Maria Esther, pela sua presença. Sempre muito bom contar com as suas explicações, com o seu conhecimento aqui no Conexões. E já gostei da sugestão da gente falar sobre desenho universal. Uma palavra muito interessante. Acho que a gente vai tocar nesse assunto depois, viu? Eu que agradeço, viu, Camila? A gente precisa de mais ações como essa. Você viu a notícia de que a Secretaria informou que em 60 dias ela vai fazer as adaptações. A gente entende que essa é uma ação importante que o CAL faz quando chama atenção nesse tipo de relatório, tá? Eu que agradeço, viu? Obrigada. Muito obrigada, viu, professora? Já que a professora até tocou nesse assunto, só vou ler aqui rapidamente, né, o que a Secretaria Cidadã disse, né, informou sobre isso. A Secretaria Cidadã diz que é da própria competência a formulação e execução das políticas públicas estaduais para pessoas com deficiências e outros grupos, como mulheres, crianças e jovens e pessoas em busca de trabalho, entre outras atividades. A sede do órgão está abrigada em 4 blocos, todos eles, né, vistoriados pelo Conselho, pela visita técnica do Conselho, pelo fiscal Rafael Santana, e eles garantem que vão tentar, né, resolver esses problemas apontados pelo CAL, nesse tempo que a professora colocou, e a gente espera mesmo que eles resolvam e que tenham, né, garantam mais acessibilidade. Mais uma vez, obrigada, professora. Obrigada a você que está nos acompanhando aqui no Conexões. Te convido para participar com a gente em alguns canais, nas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Só você digitar TV UFG, você encontra a gente. Aí você pode seguir, compartilhar o nosso conteúdo, comentar. Se quiser sugerir temas, é só enviar no chat dessas redes sociais. No chat, na verdade, não, né? Na mensagem direta nas redes sociais ou no chat da transmissão no YouTube. São vários canais de interação com você. Além disso, a gente também tem o WhatsApp. Assim, anota aí no seu celular ou tira a foto aqui embaixo, tá aparecendo o número. 62 99181 1406. 62 99181 1406. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de política, que é ano eleitoral, e a gente tem que falar sobre isso. Conexões está de volta nessa quinta-feira, dia 18 de agosto. Continuamos contando com a interpretação para Libras, feita pelo professor Diego Barbosa. E agora vamos falar sobre o processo eleitoral de 2022. A campanha eleitoral começou na última terça-feira, então por isso a gente já vai dar algumas informações sobre esse processo eleitoral. A eleição desse ano terá 38% de candidatos sem nenhum patrimônio, candidatos que declararam não ter patrimônio. 12% dos candidatos são milionários e um candidato se declara bilionário. Isso conforme dados preliminares do Tribunal Superior Eleitoral de todo o Brasil. Perdão pela tosse. Lembrando que são os próprios candidatos que informam ao TSE sobre o patrimônio que eles possuem. Os milionários estão mais presentes entre os candidatos a presidente e a vice-presidente. Já os sem patrimônio são 40% entre os deputados estaduais e 36% entre os deputados federais. O único candidato bilionário, o herdeiro do grupo Votorantim, Marcos Hermílio de Moraes, do PSDB, concorre pela segunda suplência na chapa em que Marconi Perillo disputa a vaga
de senador aqui por Goiás. Marconi Perillo, que é ex-governador e que também é filiado ao PSDB. Então, o único bilionário dessa lista, por enquanto, né, já que os dados podem ser alterados ao longo da campanha, o único bilionário, por enquanto, é daqui de Goiás. Outro dado interessante é que 27% dos candidatos do Partido Novo se declaram milionários. É o partido com maior número de pessoas, né, que detém milhões em patrimônio. O Partido Novo é seguido pelo PSD, com 21%, e pelo PP, que tem 20% dos candidatos milionários. O PCB é a única sigla que não tem nenhum postulante a cargo público com mais de 1 milhão de patrimônio. E outras informações sobre eleições que são bem interessantes da gente pensar. 1.520 candidatos dessas eleições são ligados às Forças Armadas, às polícias militares dos estados e ao Corpo de Bombeiros. E eles vão concorrer às eleições e na urna vai aparecer lá os cargos, né, ligados a esses órgãos. Desse total, 822 se registraram como policiais militares, 245 como militares reformados, 118 disseram que são bombeiros militares e 60 informaram que são membros das Forças Armadas. Essa quantidade, né, de concorrentes militares em 2022 é bem maior do que em 2018. Naquele ano, né, também ano de eleições para presidente, governador, senador, deputado federal, deputado estadual, eram 1.186 candidatos que declaravam como ocupação, né, serem militares ou usavam patentes no nome da urna. Então, só fazendo aí a comparação para você lembrar, 1.186 candidatos em 2018, número que pulou para 1.520 em 2022, aí cerca de 400 a mais nesse ano, né? Esses candidatos militares somam um patrimônio multimilionário. A gente estava falando lá em cima, né? Agora há pouco sobre os milionários e bilionários. São mais de 500 milhões de reais de patrimônio declarado ao TSE desses candidatos. Isso dá uma média de 383 mil reais por cada político. No grupo de militares milionários está aí um conhecido ex-ministro da Saúde que atuou durante a pandemia, o general Eduardo Pazuello. Ele declarou como patrimônio mais de 1 milhão de reais, o que inclui um apartamento e 8 veículos, além de participações em empresas e fundos. Pazuello disputa o cargo de deputado federal pelo PL, mesmo partido de Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. Então, ele concorre ao cargo de deputado federal lá no Rio. Mudando um pouquinho o foco, falando sobre meio ambiente, desmatamento. Uma notícia bem ruim. Ontem, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, anunciou que a área de floresta desmatada na Amazônia Legal, em 2022, foi a maior dos últimos 15 anos. De agosto de 2021 a julho de 2022, foram derrubados quase 11 mil metros quadrados de floresta. Isso equivale a 7 vezes a cidade de São Paulo. Ainda de acordo com esses dados do IMAZON, essa foi a segunda vez consecutiva em que o desmatamento passou dos 10 mil metros quadrados ao longo de 12 meses. Nesse ano, né, computado nos dados, de agosto do ano passado a julho desse ano, 36% do desmatamento ocorreu na divisa dos estados de Amazonas, Acre e Rondônia, uma região que é chamada de Amacro, e onde grandes áreas desmatadas têm ocupado florestas públicas não destinadas, ou seja, florestas públicas que não têm destinação, não têm donos, e também áreas de proteção ambiental. Esses dados do IMAZON, eles diferem de informações divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que divulgou números na última segunda-feira. O INPE divulgou números menores do que o IMAZON. Mas, segundo essa instituição, né, o IMAZON, os satélites que são usados por eles são mais refinados
que os do sistema do governo federal. Por isso, eles são capazes de detectar áreas devastadas a partir de 1 hectare, enquanto os alertas do INPE levam em conta áreas maiores que 3 hectares. E daí a diferença, né? O Amazon dando resultado maior de desmatamento do que o INPE, órgão do governo. E outra notícia preocupante na área da saúde dessa vez. A cobertura da vacinação infantil no Brasil está caindo a cada ano. Das 9 principais vacinas indicadas para crianças, nenhuma atingiu a meta federal de ter pelo menos 90% ou 95% do público vacinado. Isso no ano de 2020. Só explicando que cada vacina tem uma meta diferente. A maior parte delas de 90% do público-alvo vacinado, as crianças, né? Ou 95% do público-alvo vacinado. E nenhuma dessas 9 vacinas, né, da caderneta de vacinação das crianças, atingiu essa meta. Só para vocês terem uma ideia, até mesmo a cobertura da vacina contra a poliomielite, que é feita através de gotinhas, né? Lembra do Zé Gotinha? Quando você era criança, provavelmente você participou dessa campanha de vacinação. Até essa vacina teve a cobertura diminuída. Em 2020, 24% das crianças não foram vacinadas contra a polio. Com a diminuição de coberturas vacinais, o risco é que doenças já erradicadas, como a polio e o sarampo, voltem a circular no Brasil. Na verdade, o sarampo já voltou, né? Infelizmente. Mas a polio, que causa graves problemas de saúde, que pode causar deficiências físicas, por exemplo, se os números não voltarem à meta esperada, ela pode retornar a ocorrer no Brasil. Esses dados que eu falei são do IEPS Data, uma iniciativa do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde, que vai compilar indicadores em todo o Brasil. Os dados foram divulgados pela seção Igualdades da revista Piauí. Mas para finalizar esse bloco, eu ainda vou falar sobre vacinas, mas é uma ótima notícia para quem ainda não vacinou os próprios filhos, né? Crianças e adolescentes. Tem uma relação muito grande com a notícia que eu acabei de dar. A Secretaria Estadual de Saúde está realizando uma campanha de multivacinação para vacinar crianças com menos de 5 anos contra a polio e também para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes. Então, atenção aí, pais responsáveis, tios, avós, todo mundo que sabe que tem uma criança em casa que ainda não foi vacinada, né? Qualquer que seja aí a vacina. Estão disponíveis, dentro dessa campanha de vacinação, as seguintes vacinas. Então, fique atento aí que eu vou falar sobre todas. A BCG, que protege contra a tuberculose, vacina contra o rotavírus humano, a meningococo C, que imuniza contra a meningite, a pentavalente, que protege contra difteria, tétano e coqueluche, a hepatite B, que protege contra a febre amarela, a vacina contra a hepatite A e também a tríplice viral, que imuniza contra a cachumba, o sarampo e a rubéola. Então, ó a chance de vacinar seu filho e sua filha, a criança, o adolescente que você convive contra várias dessas doenças, caso a caderneta ainda esteja desatualizada. São mais de 900 salas de vacinação distribuídas nos 246 municípios goianos, ou seja, em todo o estado. Para saber onde tem um posto mais perto de você, acesse o site saude.go.gov.br. saude.go.gov.br. Essa campanha prossegue até o dia 9 de setembro e é muito, muito, muito importante para que a gente retome a vacinação de crianças e adolescentes, atinja as metas esperadas e evite que doenças tenham os casos aumentados ou que doenças voltem a ocorrer aqui no país. Ufa, esse bloco foi longo, né? Muita informação. Eu vou tomar uma água, espero que você não saia daí, porque daqui a pouquinho a gente retorna para falar sobre cultura, também para dar dicas sobre capacitação profissional, sobre combate à violência contra a mulher. Tem muita informação ainda no Conexões nesse último bloco, que começa daqui a pouquinho. Prometo que o intervalo é bem rápido.
Esse é o último bloco do Conexões de hoje, quinta-feira, dia 18 de agosto. Nós continuamos com o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras, e nesse bloco a gente tem uma presença especial. Está estreando hoje aqui com a gente mais um integrante do projeto Intercomunicação, o estudante da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, Rigier Diamantino. Muito obrigada pela sua presença, Rigier, já te cumprimento, te parabenizo, né? Para a gente te receber aqui hoje, né? Te dou boas-vindas e já peço que você faça a sua autodescrição também. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. Meu nome é Rigier e eu sou um homem pardo, tenho cabelos crespos, longos. Agora estou usando um headphone e estou num fundo totalmente branco. E estou usando uma camisa azul de botões. Certo, RG. Antes de passar a palavra para ele, que tem várias dicas culturais para esse final de semana, tenho duas informações, uma sobre qualificação profissional e outra sobre combate à violência de gênero. O Instituto Federal de Goiás abriu processo seletivo para o preenchimento de 31 vagas remanescentes no curso técnico integrado em alimentos, que é oferecido na modalidade Educação de Jovens e Adultos. As aulas serão ministradas presencialmente no campus Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, no período noturno. As vagas são destinadas para pessoas com mais de 18 anos, que já tenham concluído o ensino fundamental, mas que ainda não tenham feito o ensino médio. As inscrições são gratuitas e feitas exclusivamente de forma presencial, até o dia 29 de agosto, no campus Aparecida de Goiânia. Os interessados devem ir ao local de segunda a quarta, das 2 horas da tarde às 7 horas da noite, e nas quintas e sextas, das 2 da tarde às 6 da noite. E a Semana da Justiça pela Paz, do Tribunal de Justiça de Goiás, conscientiza e acolhe mulheres que querem denunciar violência doméstica aqui em Goiânia. Essas mulheres, né, que participarem do evento podem acompanhar palestras que falam sobre os diferentes tipos de violência doméstica e também que explicam como fazer denúncias. Além disso, elas recebem atendimento jurídico, psicológico, de saúde e beleza em diferentes pontos, né, mais próximos dessa população. O evento está sendo realizado durante toda a semana e amanhã ele ocorre na Escola Estadual Cora Coralina, que fica na Vila Redenção, a partir das 2 da tarde. Os palestrantes do dia serão o juiz André Reis Lacerda e a delegada de Polícia Civil, Sabrina Leles de Lima Miranda. Então, se você está aí na Vila Redenção, quer saber mais sobre combate à violência, os tipos de violência doméstica e como denunciar, também, claro, se quiser receber serviços como corte de cabelo, emissão de documentos, orientação jurídica, só ir lá na Escola Estadual Cora Coralina. Bom, agora sim, para fechar o programa, convido o Rigier para dar algumas dicas culturais para o seu final de semana. Conta para gente, Rigier. Aproveitando a mesma temática, tenho 3 dicas para vocês. A primeira dela na Vila Cultural Cora Coralina, recebe a exposição Retrato Falados. Relatos, isso. Individual da artista carioca Pamela Castro. Ela é composta por dezenas de obras de retratos de histórias de abuso contra a mulher, racismo, violência institucional, maternidade, transição de gênero, etarismo e a situação feminina durante a pandemia. A mostra também conta com a vídeo performance Caminhar sobre Feminicídio. E o objeto participativo, caixa de descarte, obra inédita da artista, na qual o público poderá abandonar objetos que depois serão transformados em arte para a série inédita Objetos Afetivos. A exposição Relatos pode ser visitada do dia 7 de outubro, até o dia 7 de outubro, de segunda a sexta, entre 9 da manhã e 7 da noite. A Vila Cora Coralina fica atrás do Teatro Goiânia, no centro. A segunda dica de hoje é sobre o grupo Vidas Secas, que se apresentará gratuitamente no Teatro do IFG, às 8 horas da noite. Nesses shows, o grupo vai apresentar ao público 2 novos instrumentos que é resultado da residência artística com o mestre luthier Márcio Vieira, a comarimba e o microcilo.
No dia 27 de agosto, o grupo vai oferecer uma oficina de iniciação musical com os instrumentos de materiais reutilizados que devem terminar com a criação de um bloco de percussão. A oficina será às 5 horas da tarde na Praça Universitária, aberta ao público e não necessita de inscrição. RG, vou te interromper rapidinho só para retomar. Lembrando que esse show do Vidas Secas é hoje e amanhã, como o RG disse, né? Os 2 shows gratuitos a partir das 8 horas da noite. E no dia 27 de agosto, a oficina na Praça Universitária, a partir das 5 horas da tarde. Só aí para quem estiver interessado, show gratuito hoje e amanhã, oficina dia 27. Agora tem dica de teatro, né, RG? Isso. Nesta sexta e sábado, o Circo do Cafundó apresenta o espetáculo de palhaçaria Combinando com o Cerrado no Teatro Novo Ato, em Goiânia. A Companhia Circense do Rondonópolis, Mato Grosso, mescla a linguagem do palhaço com acrobacias e humor. A história do espetáculo se passa após o fechamento do circo, onde trabalhavam os 2 personagens centrais que saem em busca de experiências que o faça com que eles continuem a viver da arte, criando um universo lúdico e cheio de imaginação, onde eles se arriscam em situações hilariantes para não perderem a felicidade. O espetáculo, Combinando com o Cerrado, será encenado às 8 horas da noite, nos 2 dias. O Teatro Novo Ato fica na rua Doutor Sebastião Freire Corado, no Crimeia Leste. Tá certo? Então, mais uma dica aí, Combinando com o Cerrado, amanhã. E depois, lá no Teatro Novo Ato, 8 horas da noite, para quem quiser conferir um pouquinho desse grupo de Rondonópolis, no Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela sua participação, RG. Espero que você esteja conosco outras vezes. Seja bem-vindo ao Conexões. Obrigado, Camila. Foi um prazer. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada também ao professor Diego por estar com a gente nesse programa e durante tantos anos trazendo acessibilidade para o Conexões e para a TV UFG. Obrigada, professor. E agradeço a você que nos acompanhou até agora. Desejo um ótimo final de tarde e te espero na próxima quinta-feira, a partir das 4h30 da tarde, aqui na TV UFG. Até lá!